real objetivo desse documentário é, primeiro, fazer um resgate, um registro histórico. Porque todo fato que acontece na nossa vida, ela merece um registro. Porque assim precisamos registrar, entender, para que na vida de Antônio Lucena nos inspire também na caminhada, a não desistir, a persistir, a saber as razões dessa situação e assim fazer com que tudo isso sirva para inspiração para tantas outras pessoas. A década de 20 em Campina Grande ela foi marcada pelo auge da produção do algodão. Há registros que Campina Grande era a segunda maior produtora de algodão do mundo. Então Antônio Lucena nasce nessa cidade pujante em termos de comércio, filhos de José Ulisses de Lucena e Maria Pequeno de Lucena. Ele nasce nesta Campina Grande, dia 27 de abril de 1927. Seu pai era comerciante, tinha a sapataria Lucena, e essa era o contexto onde ele nasceu. Uma família simples, de um pai trabalhador, em uma cidade pujante. Só que, aos 4 anos de idade, Antônio Lucena fazia muito essa referência para a gente, saindo de uma missa no convento de São Francisco, no bairro da Conceição. Eles moravam ali na rua Epitácio Pessoa. Eles saindo dessa celebração, eles tomam, ele e sua mãe, certamente com mais alguém, tomam uma forte chuva. E ele faz esse marco dizendo que a partir dessa forte chuva, a sua mãe adoece e chega a falecer quando ele tem 4 anos. Ou seja, esse contexto ele é doloroso, porque ficou órfão de mãe aos 4 anos de idade. E um fato muito marcante é que no final de toda essa morte, da dor de sepultar a mãe, dão a ele uma trança, a trança de sua mãe, como uma referência que ele carrega por toda a vida. E aí Antônio Lucena vai crescendo, né? E crescendo, ele vai alcançando aí, na ausência da mãe, uma pessoa que trabalhava na residência, tinha um apelidozinho, Quiquila, foi quem o criou, né? E depois o pai, ele casou-se novamente, e a madrasta dele, Adélia, foi quem seguiu aí na criação e ajudou na sua criação. A referência que ele sempre fazia é que ele tinha um pai muito bom. E essa é um grande diferencial. O pai bom não é o pai que suporta financeiramente, mas é o pai presente. E ele fazia essa referência e isso sempre me marcou, porque ele dizia, o meu pai era muito presente. Ou seja, ele teve esse suporte, a ausência da mãe, mas uma presença efetiva do pai. Um pai bom, de referência. Ou seja, o pai era certamente consciente da dor de criar um filho sem a sua mãe, mas se deve ter se desdobrado, que marcou o filho com essa realidade de presença em sua vida. Bem, se nós formos observar, né, não só do ponto de vista teológico, mas até mesmo o traço psicológico, né, da realidade da vida de Antônio Lucena, até pelo contexto histórico da época, né, nós estamos ali na década de 20, começo da década de 30, quando ele de fato perde a mãe, aos 4 anos de idade. De certa forma, mesmo diante da realidade daquele contexto, há um trauma, pelo simples fato de ele ter perdido a mãe muito cedo, né, de forma muito precoce, inesperada, né? E nós vamos percebendo, quando fazemos uma análise e observamos a realidade bíblica, né, nós percebemos também a realidade, por exemplo, dos diversos personagens da Bíblia que também passam por situações semelhantes, parecidas, né, de provas, de dificuldades, e que aquilo acaba sendo utilizado para ressignificar aquela circunstância, né? Foi o que aconteceu com Antônio Lucena. Antônio Lucena ressignifica, apesar de ter vivenciado isto enquanto trauma, por uma realidade mesmo natural, como criança, de realmente sentir a perda da figura feminina, né, enquanto mãe, mas ele vai tendo algumas realidades que vão suprindo isto, né? A criação por parte de uma pessoa que trabalha na sua casa, depois vem a mãe do seu pai, né, a futura esposa do seu pai, a sua madrasta, que também vai cuidar e assumir esse papel
Mas nós vamos percebendo que Antônio Lucena ele vai trabalhando esse quadro de ressignificação, né? De ressignificar essa circunstância, de observar a realidade da trança da mãe, né? Que ele toma para si, e ele até trabalha muito nas suas formações, veio a trabalhar posteriormente nas suas formações, usando, até mesmo quando vai falar sobre os sacramentos, a analogia da trança da mãe, que é algo que atualiza na vida dele a presença da mãe. Muito bonito observarmos essa analogia que ele faz quando está dando as suas formações para explicar algo relacionado à igreja. Sacramento é algo que é atualizado no mistério, o mistério se atualiza ali, torna uma realidade visível, né, de uma constituição invisível, é a realidade do sacramento. Assim, ele utiliza essa trança para fazer essa analogia. É bem interessante como ele realmente vê a trança como se fosse, se nós observarmos assim, uma realidade um tanto quanto sacramental. Poucos sabem, mas também ele era formado em contabilidade. Ele tinha uma formação contábil. Então ele vai para Recife e lá ele começa os seus estudos mais aprofundados para escolher a sua carreira profissional. Tem a sua formação em contabilidade e aí ele fica na escolha entre o direito e a medicina. Escolhe o direito, vai estudar na famosa Faculdade de Direito de Pernambuco, de Recife. Ele fazia referência que aquela faculdade era uma faculdade enorme, grandiosa, majestosa. Antes de terminar a faculdade de Direito, ele se casa em 14 de fevereiro de 1953 com Maria da Guia. Casa-se aqui em Campina Grande, na Catedral de Campina Grande. Então, um dia marcante, período de carnaval, né? É interessante em relação aos dias de hoje. E ele se casa na Catedral de Campina Grande. Quem assiste à celebração é o Monsenhor Bonifácio, o irmão de minha avó. Ele era sacerdote e fez essa assistência da celebração. Em 54, depois de se casar, em 54 ele conclui o curso de Direito. E aí ele vai buscar ainda mais formações. Ele foi estudar em Haia, um curso internacional na Holanda, passou um bom período lá, ou seja, esse homem que bem se preparou chega a Campina Grande. Chegando em Campina Grande, ele tem uma rápida projeção na sociedade. A projeção na sociedade dele se dá no meio acadêmico, porque ele era professor e foi vice-reitor da FURN, a Universidade Regional do Nordeste, a fundação que mantinha essa universidade, que depois se transformou na UEPB. De vice-reitor, ele assumiu a reitoria, então tem uma presença muito marcante. Ele apresentava programas de televisão, ele tinha um programa de televisão, de entrevistas, foi candidato a deputado estadual, colunistas, cronistas de vários jornais, ou seja, a presença dele era muito marcante na sociedade. Mas, certamente, por toda essa dinâmica, e nós sabemos como funciona, a religiosidade e a necessidade de uma espiritualidade numa carreira que é crescente, que está potencialmente crescendo, ela fica em segundo plano. Mas, no paralelo, a minha avó, que sempre foi dedicada à oração, às coisas de Deus, o que é que acontece? Ela permanece ali no seu papel e era a presença religiosa dentro de casa. É interessante nós percebermos esse itinerário de Antônio Lucena ao longo das décadas, né, de 40, 50, quando ele de fato assume mesmo um caráter acadêmico, né, ele se forma em Direito, vai estudar fora na Holanda e também é versado em outras realidades, até mesmo ali da Europa, né? Então, ele de alguma forma acaba entrando em contato, do ponto de vista mesmo por conta dos outros países, acaba entrando em contato também com outros idiomas, né? Vai adquirindo experiência nesse âmbito também diplomático. Então, de fato, ele vai adquirindo para si grandes habilidades. Nós vamos notando que ele tem influência em cargos públicos, né? Na realidade acadêmica como vice-reitor, depois como reitor, como apresentador de TV. Então ele vai assumindo para si algumas habilidades que ele vai
abrangendo, né? E é bem interessante porque diante dessa cultura utilitarista que permeava já essa realidade em meados do século XX, nós vamos percebendo justamente que ele se voltava muito mais intimamente para as realidades do mundo. Mas é bem interessante observarmos o que Deus tem nos seus mistérios, né? Deus trabalha de forma misteriosa, de forma insondável. Ele vai trabalhando em Antônio Lucena habilidades que ele vai adquirindo com essas experiências seculares para que no tempo oportuno, no tempo de Deus, essas experiências pudessem ser voltadas para a causa do Evangelho, como nós vamos perceber da década de 70 para a década de 80. Ele usa a sua influência, a sua eloquência, a sua oratória para evangelizar. O ativismo que ele tinha profissional, das atividades, sua presença na sociedade, um homem de coluna social, de estar sempre presente, de referências, não tinha tempo para as coisas de Deus. Mas aparece um casal chamado Maurício e Terezinha, esse casal do Concílio de Cristandade, um movimento bem fervoroso daquele tempo, né? Que ainda hoje existe na igreja, um grande movimento eclesial. Eles vão e convidam Antônio Lucena para fazer o concílio masculino em Recife, no Mosteiro de São Bento, na Arquidiocese de Olinda, em Recife. E ele resiste por um bom tempo, mas às vésperas ele decide ir. E ao chegar lá nesse concílio, era o dia 18 de setembro de 1975, ou seja, o grande motivo desse documentário, esses 50 anos. Ele entra no concílio de Cristandade, nesse dia 18 de setembro. E ele vai até o dia 20 de setembro, o domingo, 21 de setembro, o domingo. Ou seja, esses dias ele fica dentro de um mosteiro. E os relatos que ele sempre fazia é que ele tinha uma sensação de que estava perdendo tempo. Um homem que certamente fazia muitas coisas, de um temperamento colérico, de um temperamento de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de dar conta de tudo, ele se tranca dentro de um mosteiro. E ele disse que batia aquela sensação de não estar fazendo nada. E foi isso que ele relatou para o então assessor eclesiástico, ou seja, o diretor espiritual do concílio, Dom Gerardo, chama-se assim não porque ele era bispo, mas porque da ordem de São Bento. Então esse sacerdote, Dom Gerardo, ele pergunta, o que é que você está achando? Ele disse, eu estou aqui perdendo tempo. Eu podia estar fazendo muitas coisas, mas estou aqui perdendo tempo, quero que acabe logo. E a resposta do sacerdote é como uma profecia, é como algo que ele vai e diz assim, o sacerdote responde, mas Deus tem algo maior para você. Até o final desse encontro, você vai receber um grande presente de Deus. E ele responde com deboche, né? Tá bom, como que para encerrar, mas demonstrando total descrença nessa profecia que foi lançada. Acontece que ao final do concílio, eles realizam a celebração da Santa Missa e todos os conciliistas recebem um crucifixo. O rito do concílio a pessoa se aproxima e o sacerdote impõe um sinal, o crucificado, sobre eles e diz, Cristo conta com você. Não é? E a pessoa responde, e eu com a sua graça. Chega a vez de Antônio Lucena, só que nessa fila, nessa procissão para receber, ele ele gostava muito de brincar, e diz, vamos lá receber o nosso diploma. Receber o nosso diploma. Só que na vez dele, aquele mesmo sacerdote que havia profetizado que ele receberia um grande presente, olha para ele e Antônio Lucena disse que parou naquele olhar e disse que era o olhar de Cristo. E em vez do sacerdote dizer, Cristo conta com você, Antônio, Cristo conta com você, o sacerdote diz, Antônio,
eu conto com você. E ele disse que ali foi o olhar de Cristo. E naquele momento, Antônio Lucena se recolhe e ele disse: eu fiquei a chorar por 3 horas. Eu fiquei a chorar por 3 horas. Ou seja, esse momento é um encontro do homem, do velho homem, com o Cristo ressuscitado. E esse encontro transforma a vida de Antônio Lucena. Bem, na década de 70, né, quando Antônio Lucena teve a experiência do concílio, ele tinha aquela sensação que é própria do homem moderno, de achar que está perdendo tempo se estiver realizando uma atividade que aparentemente não tenha lucro ou não tenha utilidade, né? É a chamada cultura do utilitarismo, que as pessoas valem pelo que têm, pelo que produzem, e num concílio que eu estou produzindo. Então isso estava muito impregnado na consciência. Não só de Antônio Lucena, mas de tantos quantos pudessem vivenciar experiências, principalmente de cunho religioso. E então ele tinha realmente essa sensação: eu estou perdendo tempo aqui, eu tenho trabalhos a realizar em casa, eu tenho obrigações a cumprir, eu preciso realizar essas tarefas, eu preciso continuar sendo útil na visão da sociedade odierna na época, né? E, no entanto, ele tem a experiência com Cristo, né? E diante daquela experiência, Antônio, eu conto com você em que ele, de fato, tem a experiência de encontrar Jesus ali falando, por ocasião daquele assessor eclesiástico que vai dizer: Antônio, eu conto com você, como se ele tivesse visto de fato o olhar de Jesus, ouvido a voz do Senhor. Os sentidos de Antônio Lucena, de fato, vivenciaram essa experiência, que não é uma experiência muito comum, né? Podemos até dizer que é uma experiência rara de observar um encontro pessoal assim tão autêntico, né? Em que percebe-se de fato o encontro com a verdade. Muito mais do que com uma pessoa, como nós muitas vezes nos encontramos, mas o encontro com a verdade. E aquela realidade, aquele encontro provoca uma metanoia, né? Uma mudança de vida, uma mudança de rota, uma conversão, tanto que ele começa a chorar de forma assim exaustiva por horas, né? Naquele contexto. E, diante disso, vai se lavando a experiência do homem velho para dar lugar ao homem novo. Então você nota mesmo que, de fato, é necessário que, da forma como aconteceu, aquele processo de conversão e de mudança em Antônio Lucena, só uma experiência pessoal, efetiva e clara com Jesus para fazer mudar o seu pensamento, para fazer mudar as suas atitudes. Porque o homem entrou no concílio com uma mentalidade e saiu do concílio com outra mentalidade completamente oposta, diametralmente oposta àquela que ele havia entrado. Então, só um encontro pessoal de fato, aquela sede de Deus, da necessidade de buscar cada vez mais as coisas do alto, de renunciar a certas realidades que para ele eram tão importantes, de falar que tempo era esse que eu estava valorizando tanto, e agora já não é mais essa realidade, agora é o Cristo, agora é a vontade de anunciar o Evangelho. Há realmente uma mudança de vida para que nós possamos evidenciar esse encontro pessoal com Cristo. A presença da Virgem Maria ela é sempre muito marcante, né, ao longo das décadas. E isso se torna muito evidente por ocasião de sua conversão. Antônio Lucena se torna realmente um arauto da Virgem Maria, ao ponto até de defendê-la diante das hordas protestantes, que também estavam em ascensão na década de 70, década de 80, e Antônio Lucena ele começa um trabalho verdadeiramente apostólico em matéria de defesa da Virgem Maria, no que diz respeito, no que concerne aos dogmas, à realidade da maternidade divina, da virgindade perpétua, da sua assunção, né? A intercessão mariana. E é o que é interessante observarmos, ele une esta realidade dogmática, teológica, mas também uma realidade de fé. Ele não explicava só sobre Maria, ele tinha fé também na sua intercessão, né, enquanto parte desta realidade da doutrina da Igreja, né? Uma das canções que sempre me recordo bastante quando alude-se a Antônio Lucena ele falar de Nossa Senhora, uma das canções que ele mais admirava era uma canção que justamente dizia isso, né? Levanto as mãos para te buscar e para dizer que eu sou teu filho, eu quero te abraçar, né? E me faz teu filho, ó mãe, né? Eu quero ser teu filho, Maria. Antônio Lucena, ao voltar para Campina Grande, ele então começa a dar sinais que aquele encontro, aquela conversão, ela foi verdadeira.
Qual o primeiro grande sinal ao voltar? Ele fecha o seu escritório. Ele tranca o seu escritório, ele se dedica, ele fica em casa, permanece em casa e ele começa a dedicar-se à leitura, ao estudo, à Sagrada Escritura, vários livros que ele adquiriu na livraria do Cursilho no final de semana, mas um em especial, Espírito Santo, Nossa Esperança, do Cardeal Sunes. Ele se dedica a estudar e ele se depara com uma literatura que antes ele não tinha, as leituras que ele não tinha, começa a se encantar. E esse encantamento faz com que ele vá, dia após dia, buscando mais formação sobre a temática. E o que é que acontece? Ele começa a conhecer a Sagrada Escritura. E ele dizia, eu li a Sagrada Escritura inteira em alguns dias. Ou seja, aquele homem de habilidade, de conhecimento do meio acadêmico, ele começa a se dedicar. E aí ele começa a participar das atividades do Cursilho de Cristandade em Campina Grande. Inicialmente, lá na Casa da Criança Dr. João Moura, que muitos do Cursilho, movimentos do Cursilho aconteciam, e as pessoas começaram o quê? Começaram a ser atraídas para esses encontros, porque eram nesses encontros que ele começou a ensinar naquilo que antigamente se chamava no Cursilho de rolhos. É uma expressão, palestras, né? Que é um movimento espanhol, de origem espanhol. Então, ele adquiriu, ele ensinava nesses rolhos. Os cartazes, ainda temos alguns até hoje, eram ali ensinados, a doutrina, a igreja, a Sagrada Escritura, o magistério era ensinado, isso fazia com que as pessoas se atraíssem para ouvi-lo falar das coisas de Deus. Começa aqui, então, o padre Camilo Occhiel, que era vigário paroquial da paróquia do São José, no bairro do José Pinheiro, aqui em Campina Grande, realizava a novena ao Espírito Santo. E essa novena ao Espírito Santo chamou a atenção e Antônio Lucena foi convidado. E começou lá a ajudar o padre Camilo nesta novena. Só que, sabemos depois da história, aquilo dali já era um impulso inicial da renovação carismática. O Espírito Santo sendo derramado sobre toda a igreja, de forma prodigiosa. E aí, nessa novena ao Espírito Santo, ele começa a ajudar o padre Camilo. E as pessoas começam a seguir. Vai que chega a irmã Ângela Beleza, no Instituto de São Vicente de Paula, aqui em Campina Grande, para assumir a reitoria. Ela, recém-chegada do Rio de Janeiro, conheceu lá no Rio de Janeiro o já instalado movimento da RCC, Renovação Carismática Católica. E lá ela convida Antônio Lucena a abrir um grupo de oração, agora já na Renovação Carismática Católica, na Capela de São Vicente, às margens do Açude Velho. E esse grupo de oração, ele segue até um momento em que, diante de algumas situações com as autoridades eclesiásticas da época, ele procura o bispo. Ele procura o bispo de Campina Grande, Dom Manuel Pereira da Costa, e ele vai até ele para dizer que estava sendo impedido de prosseguir neste grupo de oração. Foi nesse momento que Dom Manuel Pereira, já o conhecendo, disse: atrás de sua casa existe uma capela que está praticamente fechada. Contextualizando, vivíamos a época pós-conciliar, uma grande crise vocacional, sem sacerdotes em nossa diocese, e Antônio Lucena escuta do bispo: olha, está aqui as chaves, faça daquela igreja uma porta aberta para os católicos afastados a partir desse movimento da renovação carismática. Ou seja, ele escuta do bispo um mandato apostólico, ele recebe do bispo um mandato apostólico. E lá se inicia, em 24 de março de 1979, o primeiro grupo de oração da Capela de São Pio X, apenas com 7 pessoas. É um processo mesmo de maturidade, essa realidade
da conversão de Antônio Lucena até a constituição mesmo, efetiva, eu não diria constituição, mas diria melhor a exposição efetiva deste carisma que já foi implantado em Antônio Lucena quando o Senhor diz: Antônio, eu conto com você. Naquela experiência pessoal, esta fala, Antônio, eu conto com você, não foi uma fala de uma pessoa simples, humana. Foi a fala do próprio Deus encarnado, do próprio Deus feito homem. Então, Antônio, eu conto com você, ele não está estabelecendo somente uma frase de efeito, mas dá todas as ferramentas para que ele possa, de fato, cumprir a missão que o Senhor já estava instituindo para ele naquele momento, né? Então, nós já vamos percebendo que é uma frase que vai ecoar na alma de Antônio Lucena e que vem da eternidade, para que outras almas também possam vivenciar essa mesma realidade de buscar no Senhor essa ordem, esse mandato, né, de cumprimento da missão que o Pai vem a revelar. Então, quando ele fala, Antônio, eu conto com você, é como se estivesse dando, de fato, um carisma, estabelecendo sobre Antônio um carisma que podemos chamar de carisma de fundação, né? E esse carisma de fundação, mesmo sem ele o perceber, aos poucos vai sendo trabalhado ao longo de toda a década de 80, a liderança de Antônio Lucena com os grupos de oração, nas diversas circunstâncias, com diversas pessoas, né, observando aqui e acolá os diversos evidências que poderiam depois trabalhar o surgimento de uma comunidade. Uma década vivenciando essa experiência de grupos de oração, aumentando os grupos de oração ao longo da semana, e você vai percebendo que esses vínculos vão aos poucos se consolidando, ao ponto de quando chega no dia de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro de 1991, estabelece-se oficialmente naquele determinado grupo de oração, com poucas pessoas ali, se oficializa o desenvolvimento, o surgimento de uma nova comunidade, né? Podemos assim dizer que ela se expõe, tal como em Pentecostes, onde a igreja se torna exposta para o mundo, para aquela realidade de Jerusalém, a comunidade de São Pio X se estabelece enquanto comunidade e se expõe agora. Somos uma comunidade, aquilo que já havia, já acontecia, digamos assim, na prática, já podíamos vivenciar certos vínculos, agora é oficial e eu posso agora me expor, digamos assim, para a sociedade, e a sociedade pode ver, enquanto comunidade, que apresenta um carisma. E é interessante observar que esse carisma também vai sendo trabalhado, não é algo dado de vez, vamos dizer. Ele vai sendo trabalhado, vai sendo amadurecido, para que se entenda o que é o carisma e, mais ainda, qual o carisma da comunidade, que aos poucos Antônio Lucena também vai discernir junto com os pioneiros da comunidade de São Pio X. Aquilo que aconteceu com Antônio Lucena, né, é interessante observar, e fazendo aqui um adendo breve, ele enxergava tanto essa realidade tão acadêmica ou de erma da sociedade, que quando vai receber o crucifixo, ele diz, agora eu vou receber um diploma, né? Poucos segundos, quem sabe, antes de receber o crucifixo. E quando ele recebe o crucifixo, essa mentalidade muda, né? E a gente percebe que esse carisma de fundação é tão forte, tão intenso, que ele não fica só em Antônio, é como se ele transbordasse. Um carisma que vem de uma raiz, de uma fundação, mas que transborda para tantos quantos, de fato, vêm a sentir também esse chamado, né? Eu gosto de chamar até de uma misteriosa atração, né? Somos misteriosamente atraídos por este chamado, por este carisma, por essa vontade também de, mesmo diante das diversas circunstâncias pelas quais nós passamos, né? Somos de diversas linhas da sociedade, sejam solteiros, sejam casados, sejam viúvos, né? Sejam pessoas que estão na ativa trabalhando, sejam pessoas aposentadas, sejam até pessoas mesmo também desempregadas, mas todos nós temos e compartilhamos o mesmo chamado, compartilhamos o mesmo fim, compartilhamos o mesmo objetivo, que vem a partir do carisma de fundação de Antônio Lucena, né? Ou seja, é algo mais do que uma realidade intelectual, é algo mais do que uma realidade meramente emocional, é uma realidade de caráter espiritual, né, que nós só vamos contemplar na sua totalidade, de fato, na eternidade. Ele falava que muitas vezes o perseguiam, tanto a família como as pessoas que ele conhecia, dizendo que ele queria ser muito santo, que as pessoas achavam que ele era santo,
ele dizia que não se incomodava com isso, porque isso era bíblico. E se estava na Sagrada Escritura, tinha também que acontecer na vida dele. Ou seja, essa percepção daquilo que aconteceu com Jesus também tem que acontecer na nossa vida, é a prova de que o Evangelho também alcançou a vida dele e se estabeleceu durante a sua vida. Essa conversão de Antônio Lucena que celebramos, uma imagem que simbolizaria isso, eu posso dizer que seja o chamado. Deus chama a todos, sem exceção. Todos nós, em algum momento da vida, seremos chamados por Deus. É preciso, então, nós refletirmos sempre. Deus está me chamando? Eu estou respondendo ao chamado de Deus? Eu poderia resumir esses 50 anos de conversão de Antônio Lucena com este documentário em uma palavra: fidelidade. E aí isso me faz recordar uma palavra que Antônio Lucena sempre falava nas suas pregações. Ele sempre dizia que encontrava nos carros, na parte de trás dos carros, nos vidros, ele encontrava assim: Deus é fiel. E ele questionava: mas você sabe por que Deus é fiel? As pessoas dizem muito isso: Deus é fiel, mas por que Deus é fiel? E aí ele vai responder: Deus é fiel porque Ele não dá nada que você não possa suportar. Ele sempre dá as realidades de provas, muitas vezes as permissões de provações que Ele permite na tonalidade, do jeito, como se de fato sabendo que você vai suportar aquilo que você está sendo imposto. Então Ele não dá nada mais além do que isso. É por isso que Ele é fiel. Em toda instância, Antônio Lucena sempre prezava pela fidelidade. Fidelidade de Deus, mas a fidelidade dele também para com o Senhor. O que significa responder eu conto com você nos dias de hoje? Partindo do objetivo do fundador, eu vou citar aqui aquilo que está dentro do objetivo do fundador da nossa comunidade, Antônio Lucena, que está muito relacionado ao ensino e à formação, né? O Antônio, eu conto com você, lida muito com isso, com o ensino e formação, com buscar aprender mais as coisas do alto, buscar aprender mais da doutrina da Santa Igreja, buscar compreender mais essa realidade. E à medida que nós vamos compreendendo, à medida que nós vamos abraçando esta realidade, procura testemunhar, né? O povo de Deus se perde por falta de conhecimento. São Pio X mesmo também vai falar sobre essa realidade, né? A ignorância, muitas vezes, é a causa da incredulidade. Então, a necessidade de buscar o conhecimento efetivo das coisas do alto, da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, como Antônio Lucena sempre prezou. Então, esse Antônio, eu conto com você, ele passa por essas várias linhagens, né? Desde a linhagem intelectual mesmo, né? Até a linhagem espiritual, para que a gente possa, de fato, conhecendo a verdade e buscando, deixando-se moldar pela verdade, também buscar, através do nosso testemunho, fazer com que esta verdade também chegue a outras pessoas, né? Como diríamos, justamente aquilo que nos propõe nossos estatutos, né? Restaurar homens e mulheres, para que eles também possam viver em Cristo, sendo sal e luz na sociedade. Num episódio muito marcante, ele disse que minha avó saiu antes para ir para o grupo de oração. Ele ficou e disse: vá na frente que depois eu vou. Mas dentro dele já estava decidido não ir mais, não prosseguir. E ele disse que sentou-se numa poltrona que lá havia e disse que não ia mais. Mas dentro do seu coração, uma voz falava: abre a Bíblia, abre a Bíblia. Então ele abriu a Sagrada Escritura. E lá abriu na profecia do servo, lá do livro do profeta Isaías. E ele tomou para si. E ele disse que começou a chorar. E daquilo dali ele decidiu-se então levantar-se e seguir para o grupo de oração na capela, porque lá estava uma multidão esperando. E aí ele relatava que sempre foi assim. Todas as vezes que queria desistir, ele ouvia o Senhor dizendo, mais uma vez: Antônio, eu conto com você.